Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2023 do fundo XP Logística, o fundo de investimento imobiliário da XP, o XPLG 11, fundo de logística industrial. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de novembro, né? E expectativa de proventos aí para dezembro. Será que vai ter um provento gordo? Será que vai ser a mesma coisa? Fique conosco para você saber informações importantes. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça. Mas você ajuda muita gente aqui no canal a continuar nosso trabalho, tá bom? Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo. Se comunique do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram e fique por dentro dos vídeos que a gente posta aqui no canal. E converse com outros investidores também. Vamos lá então? Fundo que tem desde junho de 2018, tá? Código de negociação dele na bolsa XPLG11, fundo de mais de 3 bilhões de reais em patrimônio líquido, são mais de 314 mil cotistas, inclusive eu sou um desses cotistas aí, em torno de 6% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário, tá no XPLG11, tenho ele há muito tempo já, gosto do fundo bem estável, né? Tem aí uma política de distribuição uniformizada, né? Procura de distribuir proventos ali, né? Ali linear, né? Não varia tanto quanto outros fundos. E é um fundo do segmento logístico, né? Tem uma estruturação muito boa, muita diversificação, são muitos imóveis, muitos locatários. Tem aí uma taxa de administração hoje que é a menor, né? Fundo bilionário, então deve pagar aqui 0,75% ao ano, gerido pela XP Vista, administrado pela Vortex DTVM, tem uma previsão de taxa de performance de 20% daquilo que excedeu o benchmark, IPCA mais 6%. A gente não sabe se está batendo ou não o benchmark, né? O cálculo eles não deixam aqui visível para a gente verificar como é que está o andamento da taxa de performance. Bom, vamos lá, comentários do gestor e fala que então a distribuição do mês de novembro, pago hoje, dia 14 de dezembro, foi de 78 centavos por cota, fundo que tem a database último dia útil do mês, que ele faz referência, né, e paga no 10º dia útil subsequente. 8,7% dividend yield anualizado, fundo que encerrou a cota a 107,53, praticamente ali um PVP de 1, né? Ou seja, o valor patrimonial muito próximo ao valor da cota. Ele pagou no dia 14, né? E ele fala aqui algumas características do fundo, né? É a estratégia de uniformização da distribuição dos rendimentos em consonância com o fluxo de caixa. Então, por isso a gente vai ver se o fundo tem alguma expectativa aí de algum provento gordo em dezembro. A gente vai ver o resultado desse mês e vai ver se tem essa expectativa aí para o fim de dezembro. E no dia 27 de novembro ele firmou então aí um contrato de 40 anos com o Atacadão, né? Rede aí atacadista, né? De alimentos, né? Lá no centro de distribuição de Ribeirão Preto, substituiu uma outra locatária lá, mais de 21 mil metros quadrados, 40 anos de vigência será esse contrato. Outra coisa aqui que ele recomprou o CRI, primeira série 68, IPCA mais 7,15%, era o prêmio de risco, mais de 60 milhões de reais, ele recomprou esse CRI, então teve um reconhecimento ali da despesa financeira antecipadamente, o que impactou ali o resultado do fundo nesse mês, e no portfólio do fundo as obrigações caíram de 8,7% para 7%, e o fundo encerrou o mês com um caixa superior à totalidade das obrigações. A gente não tem esse informe mensal ainda do XPLG, não foi publicado, por isso que não dá para fazer esse batimento aí com o fluxo financeiro do fundo. Ele fala que também teve ali a antecipação de recebíveis da amortização do GT LG11, o fundo então antecipou esses recebíveis aí, e teve um ganho de capital ali reconhecido no balanço, no fluxo do mês também de 15,4 milhões de reais. Então, falando desse fluxo, aqui embaixo, o fluxo financeiro do fundo de novembro foi de 42 milhões de reais a receita, então teve receitas não recorrentes aqui, 16 milhões e meio, né? Receita aí aqui bem alta, que provavelmente impactou um pouquinho a renda fixa aqui do fundo, né? Tava com a receita bem alta, inclusive das emissões, a última emissão que teve, né? E a despesa foi de mais de 5,6 milhões de reais, teve aqui a despesa financeira, então, que foi impactada
com essa antecipação de recebíveis, né? Foi de mais de 3 milhões de reais de despesa financeira. Resultado base foi de 36 milhões e meio e o distribuído 23 milhões de reais, 78 centavos por cota. Bom, mais para baixo então aqui a gente vai ver, será que o fundo vai distribuir então esse ganho de capital ferido aqui, essa sobra de mais de 13 milhões de reais desse ganho de capital aqui agora em dezembro, já que ele tem que distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral, recebeu dentro do semestre, né? Mas o que a gente verifica aqui, né? Então, analisando o semestre, julho, o resultado do fundo foi de 82 centavos por cota, né? Distribuiu 78. Aqui foi 79 centavos por cota em agosto, distribuiu 78. Então, distribuiu 78 aí em todos os meses, né? E aí, quando a gente vê aqui em setembro, o fundo teve um prejuízo aqui e teve um resultado de 31 centavos por cota em setembro e 1,23 em novembro. Acontece que quando a gente soma o 31 e o 23, que dá ali 1,54, né? E a gente divide por 2, dá mais ou menos a média dos resultados que ele tem auferido aqui, em torno de 78 centavos. É a média desses dois valores, né? Então, não vamos ter surpresas em dezembro em relação a alguma distribuição acima do que ele já vem distribuindo aí em torno de 78 centavos, porque quando você pega aqui o valor onde ele teve um resultado menor e distribuiu 78 centavos e teve um resultado maior e também distribuiu 78 centavos, a média é exatamente os 78 centavos quando você soma 31 centavos e R$1,23. Então, ele vai manter praticamente ali os 78 centavos, se nada acontecer, se não tiver nada não recorrente aí, nenhuma receita extraordinária, ele vai manter ali a uniformização, provavelmente os mesmos 78 centavos já distribuídos durante todo o semestre, tá? Essa é a expectativa, claro, o fundo aí tem, pode ser menor ou pode ser maior, mas essa é a expectativa de acordo com os números aqui apresentados. Bom, rapidamente que a gente vai ver que o fundo teve uma liquidez maior nesse mês de novembro, foi de 4,5 milhões de reais a média diária no mercado. A gente vê que aumentou um pouquinho aqui em relação aos meses anteriores, né? Teve um pequeno aumento. O fundo, mais para baixo a gente verifica a liquidez do fundo, foi mais de 90 milhões negociados no mês de novembro. O fundo tem uma liquidez muito boa também, né? E 2,8% giro de cotas dentro da média aí dos outros fundos. Na rentabilidade a gente verifica que foi uma rentabilidade negativa, então o fundo teve uma redução aí no seu preço de mercado, que distribuiu os proventos normalmente, né? E teve uma redução no valor de mercado que gerou aí uma rentabilidade negativa em relação ao início do mês. Aqui a gente verifica que não teve muitas mudanças aqui em relação ao seu portfólio. Então o fundo aqui segue aí com os mesmos percentuais praticamente, né? Imóveis 86%, cotas de FIIs 3%, mais 11% de aplicações financeiras, teve um aumento aí com relação aos valores da emissão, teve o ganho de capital também, né? Ele fala aqui da sexta emissão de cotas que teve esse acréscimo ali em relação aos disponíveis, né? E ele também fala aqui dos contratos, atualmente o fundo está com a maioria dos seus contratos com contratos atípicos, né? Aqueles contratos que dão uma garantia aí no recebimento. Tem como garantia, na verdade, o recebimento das parcelas até o fim do contrato. Em relação à exposição por arrendatário, a gente verifica que também não mudou nada, né? O fundo não tem uma exposição tão grande assim em determinado arrendatário. Tem aqui sim, os principais, né? Via Varejo 12%, Leroy 11%, Renner 8%, Mercado Livre também, Grupo Pão de Açúcar, Mobile e B2W, que é Submarino, Americanas, né? 6%. Então, esses são os riscos aí do fundo, mas os percentuais ali muito dentro ali de uma boa diversificação, né? O fundo tem aí portfólio bem diversificado, 57% dos seus locatários são do segmento varejo, comércio varejista, né? E na correção dos contratos, a maioria atualmente é IPCA, e a gente verifica que em dezembro vai ter aí 11% dos contratos reajustados e 22% foram reajustados em novembro, que já vai ter impacto então nas receitas de dezembro, tá? Esse gráfico aqui para mim já está desatualizado, não tem como fazer uma análise nem de médio prazo, né? Somente no curto prazo, mas a gente não tem ideia de
qual é o percentual aqui no médio prazo, no longo prazo, né, do vencimento dos contratos. Então, com um gráfico nulo, que não tem como analisar nada, assim como também esse aqui está muito curto, né, o período. Evolução da vacância 12% dos 12 meses, 2,3%, então fundo praticamente estável no percentual de vacância aí desde setembro, uma vacância bem baixa, né, uma das menores, inclusive já desde 2020, se eu não me engano. Aí 2XPLG11, Leroy Merlin é o que ocupa a maior área construída do fundo. Aqui é a diversificação por estado, né? Então são 6 estados diferentes. Aqui tem o overview do portfólio, 17 condomínios logísticos, 148 módulos, 1 em construção, quase 1 milhão de metros quadrados de área construída, né? São 46 locatários, bem diversificado também. Inadimplência até considerada baixa, né? 2,5%, e vacância também muito baixa, 2,3% apenas de vacância. O fundo realmente está bom. Por isso mesmo o preço dele, né, tá acima de alguns aí de seus pares, né, igual o VIG11, né, o GALG11 tá acima aí o valor, né, de mercado, mas o fundo está muito próximo do seu valor patrimonial. Aqui são os ativos performados, então a maioria que o fundo detém, a maioria deles, né, quase todos aí 100% de participação, né, não são todos, mas é a maioria. E tem esse aqui que está em fase final de construção, né, o especulativo extrema, que inclusive já tem parte ali que já está até locada, né, então está em fase final aí de construção, de final de construção aí desse imóvel. Aqui é o detalhamento de cada contrato, então a gente verifica que no Sudeste praticamente onde tem ali a vacância, né, de 1,6%, né, nesses dois imóveis aqui, no Cislog Rio e no SBP. E lá no Nordeste tem uma pequena vacância de 0,6% no imóvel lá de Cabo de Santo Agostinho, né, Cone Multimodal, 0,6%, completando a vacância aí do fundo. Os outros dois imóveis são monoinquilinos, ocupados pela Renner e a Via Varejo, que detêm os maiores percentuais em relação à receita, né? É o que a gente verificou lá nas participações percentuais. E aqui é o que a gente já leu lá em cima, os fatos relevantes, né? O que aconteceu em relação à recompra, né? A cessão de crédito, antecipação dos recebíveis, né? E aqui a gente tem as obrigações que o fundo tem atualmente no seu portfólio, são mais de 246 milhões de saldo devedor, distribuído entre CDI e IPCA, né, os indexadores, com prêmio de risco ali variados. Né, o fundo tem uma alavancagem sim, mas na minha opinião é muito baixa a alavancagem do fundo atual, visto que é um portfólio de mais de 3,3 bilhões de reais. Para mim é uma alavancagem muito baixa aí. O fundo então muito saudável, inclusive financeiramente, comentado aqui inclusive, mas a gente não teve como analisar o informe mensal porque ainda não foi publicado, tá ok? Bom, fundo para mim segue muito bom o fundo ainda, vacância baixa, caixa elevado, né? O fundo aí, contratos aí bem interessantes, né? Tem algumas empresas ali que estão capengando no mercado, mas segue aí, são empresas grandes, né? A gente segue observando essas empresas, mas nada tem impactado ainda, não tem impactado ali os rendimentos, os recebimentos do fundo atualmente, ok? Então é isso aí, siga o cotista, não estou comprando porque tem outras oportunidades aí no mercado, mas diga você aí, tem comprado XPLG11? Como é que você tem feito? Se você já é cotista, se você está estudando, compartilhe com a gente aí nos comentários. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.